Graça e paz. Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Mais um dia pra gente ministrar a palavra de Deus, né? Falar de Jesus. Falar que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Que só Jesus tem o poder de nos mudar, de nos transformar de verdade. Amém? Ai, muito bom, gente, estar na presença de Deus, glorificar o seu nome, sabe? Fazer a mesma coisa de sempre, não é? Porque acho que é isso que Cristo tem pra gente. Deus não tem uma coisa diferente pra gente fazer todos os dias, né? Deus tem um propósito único pra sua vida. Você vai fazer pelo resto da sua vida. Amém? Você vai se tornar alguém diferente, sim, todos os dias. Você vai se transformar, você vai se mudar, você vai ser transformado pelo Espírito de Deus. Mas o propósito de Deus para você é único, né? É aquilo que você vai fazer eternamente. Amém? Então Deus tem um chamado muito grande para a sua vida, mas você precisa descobrir ele. Deus tem um chamado muito poderoso para a sua vida, mas você precisa entender qual é o seu chamado, para que Cristo te chamou. Amém? Então, quando você entende para que Cristo te chamou, você passa a viver por aquilo. Então, assim, hoje eu rendi a minha vida a Cristo. Todos os dias eu rendo a minha vida a Cristo. Todos os dias eu entrego mais a minha vida para Jesus. Gente, se entregar a vida para Jesus é só aquele dia que eu fui na igreja, que eu fui na frente, aceitei Jesus? Não. Entregar a vida para Jesus precisa ser uma obra contínua, né? Uma obra contínua onde você cada dia está entregando a sua vida a Cristo, está se rendendo mais a Cristo, Cristo está tendo mais espaço no seu coração. E é para isso que nós fomos chamados. Amém? Então hoje eu quero conversar com vocês, né? Eu quero ter esse bate-papo com vocês sobre coisas da palavra, né? Sobre coisas que Cristo fala ao nosso respeito, sobre coisas que Jesus já falou sobre nós na cruz, sobre coisas que Deus diz sobre nós. Minha pergunta que fica é: o que Deus fala sobre você? Uma das coisas mais impressionantes na Bíblia é o nome de Deus, né? Deus tem um nome. E a Bíblia diz em Êxodo que quando Deus encontra com Moisés, em Êxodo no capítulo 3, Deus encontra com Moisés. E aí, Jonatas, beleza? E a Bíblia diz que Moisés viu uma sarça pegando fogo. É como se fosse um pedaço de galhos ali pegando fogo, mas pegava fogo e não se consumia, né? Você consegue imaginar algo pegando fogo e aquilo não consome, né? Que bom, cara. Você consegue imaginar algo pegando fogo e aquilo não consome? Então havia ali uma sarça pegando fogo. E a Bíblia diz que Moisés se aproximou para ver aquela sarça pegando fogo. E Deus chamou ele do meio da sarça e disse assim: Moisés, Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 4. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Versículo 7, o Senhor fala assim: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. E Deus começa a falar para Moisés ali que ele queria que Moisés fosse usado por ele para libertar o povo do Egito. Amém? Mas aí Moisés faz uma pergunta para Deus. Moisés fala assim:
E se quando eu falar com os filhos de Israel, lhes disser assim: o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E aí, Fê, qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Então o nome de Deus é eu sou. Essa palavra no hebraico é a palavra Yahvé, ou Yahweh, em algumas traduções. Então o nome de Deus significa eu sou. Então tudo que Deus é, está nesse nome. Eu sou. Então hoje nós, como filhos de Deus, nós podemos dizer eu sou, mas o nosso eu sou precisa estar completo com eu sou o que Deus diz ao meu respeito. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que Deus diz ao meu respeito. Então Deus, ele pode dizer: eu sou aquele que simplesmente sou. Eu não preciso que ninguém me diga que eu sou. Eu não preciso que ninguém me sustente. Eu não preciso que ninguém fale para mim o que eu sou. Porque eu sou aquele que simplesmente é por si próprio. Então Deus, ele não precisa de ninguém para existir. Mas eu e você, nós precisamos dele para viver. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Deus não precisa dos nossos favores. É nós que precisamos do favor, da graça de Deus na nossa vida. Eu sou aquele que sou. Esse é o nome de Deus. E ele falou bem assim: fala com os filhos de Israel que o eu sou me enviou até vocês. Essa palavra significa Yahvé. Amém? No original. Então o nome de Deus está relacionado com a sua identidade. Então a pergunta que fica: qual é a sua identidade? Para que Deus te criou? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Qual é o sonho que Deus tem para você? Eu queria falar algumas características do sonho de Deus para nós. Eu queria também falar como que nós chegamos naquele lugar onde o Senhor nos firma nele, onde eu sei para que eu fui chamado, né? Então eu sei que o chamado de Deus para mim não é algo que vai me deixar aflito, porque em Jeremias o Senhor fala assim: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que vocês esperam. Então a primeira coisa do plano de Deus para a nossa vida que Deus tem pensamentos de paz. O plano de Deus para a nossa vida é paz, e não é mal. Então, se Deus te chama para algo, Ele vai te colocar na paz. Se Deus te coloca em algo, Ele te faz ficar em paz naquele algo. Amém? Por mais que às vezes tenha tribulação, mas Deus, Ele te firma em algo, Ele te firma naquilo, Ele te coloca, né? Então Deus tem para nós pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Uma outra característica do propósito de Deus para a nossa vida. Uma outra característica do propósito de Deus para você é que ele se encaixa com o que você quer. A Bíblia diz que Deus opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O propósito de Deus para a sua vida, ele se encaixa com o seu querer. Por exemplo, se um dia você for casar, Deus não vai colocar uma pessoa na sua vida que você não queira. Se um dia você casar, Deus não vai colocar uma pessoa na sua vida que você não goste. Se um dia você casar, Deus não vai colocar uma pessoa na sua vida que você não acha bonita. Por quê? Porque Deus trabalha com o nosso querer. É Ele que efetua o nosso querer. É Ele que faz a gente querer.
Amém? Ele faz isso. Então o propósito de Deus para você vai te trazer paz. O propósito de Deus para você vai te trazer satisfação, porque é algo que você quer. E o propósito de Deus para você também vai te prosperar. Amém? A Bíblia diz que tudo que você fizer prosperará. A Bíblia diz que tudo que você colocar as mãos prosperará. A Bíblia diz que onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai lhe dar por herança. Será seu. Tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer vai andar para frente. Então eu quero ler uma passagem com vocês aqui. Porque é muito importante, gente, a gente ler a Bíblia, sabe? Porque é mais do que uma palavra que você ouve de alguém. É uma palavra que sai da boca de Deus. E quando essa palavra sai da boca de Deus, ela transforma a nossa vida. Quando essa palavra sai da boca de Deus, ela muda a nossa história. Então, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e para lhes dar uma esperança. Então Deus está dizendo: eu é que sei o que eu penso a vosso respeito. Eu é que sei o conceito que eu tenho sobre você. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então, no propósito de Deus, você e eu teremos futuro. Você é alguém que tem um futuro pela frente. E Deus quer nos dar um futuro, Deus quer nos dar uma esperança. E Ele fala assim: eu quero lhe dar um futuro, eu quero me dar uma esperança. Vocês buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então você quer achar o Senhor? Você quer achar a presença de Deus? Busca de todo o coração. Então o propósito de Deus traz paz. O propósito de Deus te traz satisfação, porque é algo que você quer. O propósito de Deus te dá um futuro. Você pode ficar tranquilo que você vai ter um futuro incrível. Se Deus te falar o seu propósito, você vai fazer aquilo pro resto da sua vida, feliz da vida. Porque Deus te falou. Mas não é só saber que Deus tem um propósito. Eu preciso descobrir esse propósito. E o propósito de Deus para a minha vida não é um propósito genérico. O propósito de Deus para a minha vida não é um propósito genérico. Por exemplo, propósito genérico: cantar. Várias pessoas cantam. Então o propósito de Deus para a minha vida não é só cantar. Por exemplo, pregar. Várias pessoas pregam. Mas o propósito de Deus para a minha vida não é só pregar. A pergunta que fica é: o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou cantar? Quais músicas o Senhor vai me dar? Qual mensagem que o Senhor vai me dar? A mensagem que eu prego para vocês aqui é a mensagem das línguas. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe línguas estranhas, o Senhor coloca as línguas dentro de você, e hoje você pode todo dia falar em línguas, mesmo sem sentir. Você pode passar horas orando em línguas todos os dias. Por quê? Porque o Senhor te dá aquilo. O Senhor te deu essa oração para você usar o quanto você quiser. Mas o que poucas pessoas sabem é que é através da oração em línguas que você descobre o seu propósito. Se você passar 4 horas orando em línguas, são 4 horas orando o propósito de Deus para a sua vida. Se você passa 1 hora orando em línguas, é 1 hora orando a perfeita vontade de Deus para a sua vida.
É por isso que quando as coisas saem do trilho para você, na verdade elas não saem do trilho, elas entram no trilho. Porque elas estavam fora. Mas agora você orou e elas entram no trilho. Amém? Então se tem coisas saindo do trilho na sua vida, é porque precisa sair. Para que você possa ficar no trilho certo. Porque esse trilho errado vai te levar para um destino errado. Se você está num trilho errado, o seu destino lá na frente é errado. Mas Deus te muda de trilho para que você tenha o destino certo. Para chegar naquele momento crucial da sua vida. Ao invés de ir para a esquerda, você vai para a direita. Encontra o propósito de Deus. Mas algumas pessoas tomaram caminhos quando não eram cristãs, quando não eram ainda salvas por Jesus. Tomaram caminhos errôneos nas suas vidas. Caminhos que as destruíram. Caminhos que as levaram para longe de Cristo. E como é que faz? Se uma pessoa, por exemplo, casou de uma forma muito errada. Se uma pessoa, por exemplo, viveu muito nos rocks, nas baladas, teve muita dificuldade na vida, sofreu muito, pecou muito, se envolveu com várias coisas, e hoje essa pessoa aceitou a Cristo. Hoje essa pessoa aceitou Jesus, mas ela já pegou uma rota errada. Ela já pegou um caminho errado. A pergunta que fica é: como que eu faço para voltar nesse caminho? Como é que eu faço para voltar de um caminho, de uma rota errada que eu peguei? Porque esse trilho errado que eu peguei vai me levar para o destino errado. Aí Jesus chega na minha vida. Primeira coisa que ele faz é fazer eu nascer de novo. Ele muda o meu espírito, ele me torna nova criatura por dentro. E o que a religiosidade fez? Nos fez ficar alegres em apenas estar em uma igreja. Aceitei Jesus, meu espírito foi salvo, e é isso, acabou. Mas não. Agora tem todo um processo de volta. Agora tem todo um processo de construção. Mas para construir algo, primeiro, eu preciso destruir aquilo que está caindo aos pedaços. Amém? Se eu construir uma vida que está caindo aos pedaços, um barraco, um prédio, que vai cair daqui um dia, eu tenho que destruir aquele prédio, construir bases novas naquele terreno, para depois construir um novo prédio. É por isso que muitas pessoas não querem orar em línguas. Porque orar em línguas não é do dia para a noite. Eu orei 4 horas em línguas aqui, e agora eu sou uma nova criatura para sempre, sou totalmente transformado, estou em paz, nunca vai haver tribulação na minha vida. Não existe isso, irmão. A oração em línguas não é mágica. Existe uma grande diferença da mágica para o milagre. A mágica é não piscar de olhos, é ilusão. O milagre ele é construído, é um processo. Amém? O milagre é um processo, é construído. Então Deus constrói as coisas na nossa vida. Deus faz as coisas através de processo. Amém? Não estou dizendo que Deus não possa fazer as coisas instantaneamente também, porque Ele faz. Mas Deus, na nossa vida interior, no nosso relacionamento com Ele, Ele vai nos mudando nos processos. Aí eu peguei uma rota errada. Eu tenho que voltar lá para o começo. Começar a orar em línguas, ficar quieto orando em línguas. Chorobotosia batai. Rabadassokere bantokibini sabnika. Robodosia bandokibini hai. Bundukubini kadorosia banai. Bekiande porque nobiando kobinitaia budukini biribidikini minigidibidikini buribidikini. Eu preciso ficar quieto orando em línguas. Para que essa rota que eu peguei errada possa voltar. Mas aí a gente começa a enfrentar, sabe o quê? Batalhas. A gente começa a enfrentar, sabe o quê? A nossa carne.
E a gente começa a enfrentar uma desconstrução. Irmãos, é muito difícil o começo da oração em línguas. Você começou a orar 8 horas em línguas por dia. É muito difícil, irmãos. É muita guerra. É muita guerra que acontece dentro de nós. Às vezes é quase impossível. Se não fosse pelo Espírito Santo, seria impossível a gente prosseguir nesse caminho. Então, alguém passa aí orando em línguas 3 anos e ela não vê nada e não vai ver mesmo. Porque não é rápido. Não é do dia para a noite. Você passou aí orando em línguas 10 anos. Você só começou. Você não viu nada ainda. Deus não moveu nada ainda na nossa vida direito. Os primeiros 10 anos orando em línguas é mais tratamento interior do que qualquer outra coisa. Mudanças interiores do que qualquer outra coisa. Mudanças de caráter, limpeza interior, tratamento, cura, libertação. E tirando lixo, enchendo com a palavra, tirando lixo, enchendo com a palavra. Nos libertando do diabo, nos libertando da nossa carne, nos curando. E vai orando em línguas, vai se relacionando com a palavra, orando em línguas e mais a palavra, orando em línguas e mais a palavra. E vai. Deus não nos chamou para ter pressa, Deus nos chamou para sermos pessoas fiéis naquilo que Ele colocou no nosso coração. Se você for fiel no pouco, o Senhor te coloca sobre o muito. Mas se você não for fiel no pouco, o Senhor não consegue te colocar sobre o muito. Porque não vai confiar algo para alguém que desperdiçou. Deus é muito sábio, né? A gente não passa a perna nele. Com Deus não tem malandragem, sabe? Com Deus não tem malandragem. Ninguém passa a perna nele. Amém? Então a gente precisa desse lugar em Deus de profundidade, de entendimento, de compreensão das coisas dele. Eu estou falando aqui para pessoas que oram. Se você não ora, você não vai entender essa mensagem. Talvez você vai entender com a sua mente, mas não vai chegar no seu espírito. Porque só quem desenvolveu uma vida profunda de oração em línguas entende o que eu estou falando. Só quem desenvolve uma vida profunda de oração em línguas sabe o quanto é difícil perseverar nessa prática. O quanto é difícil você passar 10 anos orando em línguas. Eu orei em línguas, comecei a orar em línguas em 2014. Estou indo para 11 anos agora. E eu não vi nada ainda. Eu vi pouquíssimo. Tive várias experiências com Deus, claro. Mas eu vi pouquíssimo. Mas por que eu não paro de orar? Porque a Bíblia diz para eu orar. Paulo diz para orar em todo tempo no Espírito. Paulo dizia que ele orava em línguas mais que todos os crentes da igreja. Então, se Paulo, que era Paulo, precisava dessa ferramenta, por que eu vou achar que eu não preciso? Mas eu não vou me mover pelo que eu estou vendo. Eu vou me mover pelo que a palavra de Deus diz. Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Então eu falo em línguas. É o que Jesus diz. Não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou vendo, não são os resultados. Terá resultados. Mas não é isso. Amém? Então a gente precisa dessa profundidade, dessa convicção. Se a gente tem isso na nossa vida, a gente consegue prosseguir. A gente consegue seguir em frente. A gente consegue permanecer orando. Permaneça orando. Permaneça orando. Permaneça orando, permaneça orando, permaneça orando, permaneça orando.
Em nome de Jesus. Eu quebro toda incredulidade sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Eu quebro toda incredulidade com relação à oração em línguas agora. Em nome de Jesus. Eu coloco fé no seu coração para orar em línguas agora. Porque se você crer, você vai ser profundo na oração em línguas. Se você não crer na oração em línguas, você não vai orar. Mas se você crer nessa ferramenta, você vai ser profundo nisso. Eu quebro a incredulidade no seu coração. O profeta Eliseu, quando estava para morrer, estava doente. O rei Joás chega na sua casa. Eu gosto muito dessa história, porque ela mostra pra gente uma verdade escondida naquele versículo. E eu vou ler essa passagem com vocês. Está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: o rei fez assim, então Eliseu pôs as mãos sobre o rei, sobre as mãos do rei, e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até destruí-los. Eliseu disse: mas pegue a flecha. Ele as pegou. Então disse o rei de Israel: atire-o contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então aqui conta a história de um rei que parou. O rei Jeoás, ao invés de atirar, ele parou. Ele atirou 1 vez, atirou 2 vezes, atirou 3 vezes e parou. E Eliseu perguntou para ele: por que você parou? E eu vou te falar por que o rei Jeoás parou de atirar aquelas flechas. Sabe por quê? Porque ele não creu na palavra do profeta. Quando Eliseu falou para ele: atire as flechas, se ele tivesse crido no profeta, ele atiraria todas as flechas que ele tinha. Mas ele não atirou. Eu quero dizer para você por que você parou de orar. Por que eu e você paramos? Por que nós paramos? Ou se não paramos, por que nós não aumentamos a intensidade? Porque o rei Jeoás, ele até atirou 3 flechas. Mas Eliseu está perguntando: por que foram só 3? Você ia destruir seus inimigos, mas você atirou só 3 vezes. A pergunta que fica é: como é que Jeoás quer vencer essa guerra atirando só 3 vezes? Como é que Jeoás vence essa guerra atirando só 3 vezes? Irmãos, nessa época aqui eles estavam numa guerra tremenda com os sírios. Nessa época aqui os sírios invadiam a terra de Israel. Os sírios lutavam contra Israel. Os sírios cercavam Israel. Os sírios cercavam Israel de todos os lados. E aquela era uma oportunidade de Jeoás
destruir os inimigos do povo de Deus. Aquela era uma oportunidade do rei Jeoás exercitar a fé dela. Por quê? Porque atirar as flechas pela janela era um ato profético. Eliseu estava falando assim, o tanto de flecha que você atirar é o tanto que você vai destruir. Mas ele não sabia disso. Porque Eliseu queria testá-lo. Então Eliseu só falou, atire as flechas, vamos ver quanto que ele vai atirar. Vamos ver se ele está crendo em mim mesmo. E ele atirou só 3. Então o que eu aprendo com essa passagem, irmãos? O que eu aprendo com isso aqui? O problema nem sempre é não fazer. Sabe qual é o problema? O problema às vezes é fazer pouco. Sabe por quê? Porque se você fizer pouco, você não destrói o inimigo. Se você faz pouco, você não destrói o inimigo. Você não destrói os sírios. E depois, mais pra frente, a gente vê que realmente ele não destruiu os sírios. Que os sírios vieram contra ele. Depois, mais pra frente, a gente vê. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Existe um engano na nossa mente que precisa ser quebrado aqui. Precisa ser quebrado na sua vida e na minha vida. Porque o diabo tenta nos prender com a ilusão de que se eu estou fazendo pouco, tá bom, porque é pouco, mas eu estou fazendo. E Eliseu falou para o rei assim, você não vai derrotar o inimigo se você fizer pouco. Se você ficar no raso, você não destrói o inimigo. Você não resolve o problema com pouco. Então Deus tem um propósito na sua vida. Esse propósito requer muita oração. Se você ficar na pouca oração, você não vai chegar lá. Não vai mesmo. Não brinque com a oração. Se você ficar no pouco, você não chega. Jesus disse, o reino de Deus é tomado com violência. O reino de Deus é tomado à força. Ou seja, você precisa se esforçar um pouco mais profundamente. Deus tem muitas obras para fazer na sua vida. Deus tem coisas profundas, tremendas e grandes para fazer para você. Mas o pouco nos ilude. O pouco nos engana. Porque dá a sensação que nós estamos vencendo a batalha, mas nós só estamos amenizando. Nós só estamos anestesiando a dor, mas nós não estamos curando-a. Existe uma grande diferença de anestesiar e de curar. Anestesiar, você bloqueia a dor. Mas não necessariamente é curada a dor. E a cura, você tira a dor e tira a ferida também. Então o nosso pouco deixa a gente no nível do anestésico, mas não nos deixa no nível da cura. Deus quer nos tirar do nível do anestésico e nos levar para o nível da cura. Isso é muito forte.
Nós não somos chamados para viver no nível do anestésico, que é o nível raso, que é o nível que eu sinto a alegria, sinto o prazer, sinto a presença, mas os meus problemas interiores ainda não são resolvidos. E sem profundidade, principalmente na oração em línguas, é difícil. Mas não é só oração em línguas, tem outras ferramentas também que o Senhor coloca na nossa vida. E sem profundidade é difícil. Porque eu vou ficar anestesiando. Mas a hora que eu paro de anestesiar, eu caio no pecado. Mas a hora que eu paro de ir numa conferência, naquele culto maravilhoso de fogo, na hora que eu paro de ter aquelas pessoas que buscavam a Deus comigo ali, volta. Meu Deus, Rebacataia Subinique. Robiana Cabinet, Tobinitaia, Tutibiditaia. Shiribida Subinique. Foi eu, Bodicandisticando. Bakubini da Subinique, Kabinikovinique. Hayala Bodicandere Bedichish. Ubianda Subinique. Yanda Dios, Yanda Kandere, Bish. Ayando que a manadashi. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, o Senhor diz assim: por quê? Será que não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico? Por que então não se realizou a cura da ferida do meu povo? No versículo 11 do capítulo 8, a Bíblia diz assim: eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse termo que Jeremias usa. Jeremias capítulo 8, versículo 11. Curam superficialmente a ferida do meu povo. Esse é o problema. Esse é o problema da nossa geração. E esse é o meu e o seu problema. Porque se o nosso relacionamento com Deus for superficial, a nossa cura também vai ser superficial. Curam superficialmente a ferida do meu povo. E dizem paz, paz, quando não há paz. Deus não nos chamou para sermos curados superficialmente. Deus nos chamou para sermos curados totalmente. Deus não nos chamou para sermos curados superficialmente. Nós somos chamados a serem curados totalmente. Mas o pouco está nos iludindo. Porque o pouco não desenvolve a minha fé. O pouco não aumenta a minha fé. E se não aumentar a minha fé, como é que a cura vem? Como é que eu vou alcançar as coisas em Deus se eu não tenho a fé aumentada? Se tudo que eu recebo de Deus é pela fé. Então essa cura superficial é uma ilusão. Ela nos ilude.
e faz eu dizer paz, paz, quando não há paz. E o Senhor pergunta, será que não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico? Por que então que não curaram o meu povo? Por que o meu povo não está sendo curado? Por que o meu povo não está sendo liberto? Por que o meu povo ainda está cativo, Jesus? Quem é o médico de Gileade? Qual o bálsamo que está sobre Gileade? É Jesus. É tudo que Deus proveu na cruz pra gente. O Senhor está falando, eu já provi tudo. Então por que não está acontecendo? Mais ou menos Eliseu com Jeoás. Eliseu pegou ali as flechas. E quando Eliseu manda ele pegar as flechas, Eliseu estava falando, olha, sua vitória já está garantida. Agora vamos ver até onde você consegue acreditar nisso. Ele só conseguiu lançar 3 flechas. Então Eliseu, olha, sua vitória vai ser superficial. Você só vai dar um susto nos sírios. Você vai chegar lá, vai vencer eles 3 vezes. Mas depois eles vão voltar aqui para pegar vocês. Vocês estão entendendo a profundidade, irmãos, disso? É por isso que o nosso relacionamento com Deus não pode ser raso de modo nenhum. O nosso relacionamento com Deus não pode ficar na superfície. Precisamos ter um relacionamento profundo. E depois a gente vê que os sírios voltam e levam o povo de Israel cativo. Isso é tão profundo que aquele problema que Jeoás escolheu não tratar, depois resultou num cativeiro para o povo de Israel. Até onde, irmãos, nós estamos dispostos a nos deixar sermos tratados? Até onde nós estamos dispostos a nos deixar sermos tratados? Leandro, você não sabe da minha vida. Você não sabe o quanto é difícil eu ter um relacionamento com Deus. Você não sabe o quanto é difícil me aproximar do Senhor. Você não sabe, gente, o quanto é difícil eu orar. Você não sabe o quanto é difícil eu ler a Bíblia. Não consigo nem ler. Jejuar eu não consigo. Orar eu não consigo. Adorar eu não consigo. Ir para a igreja para mim é difícil. Você está percebendo algo que eu estou falando? Presta atenção no que eu vou falar agora. Vê se você consegue pegar a energia dessa fala que eu estou falando agora. Essa fala é... Presta atenção. Diante de orar para mim é muito difícil. Ler a Bíblia eu não consigo ler a Bíblia. Jejuar também eu não consigo. Adorar a Deus eu não consigo adorar direito. Minha mente fica vagando. Ir para a igreja é difícil. Complicada. Muita coisa que me impede. Conseguiu pegar a energia dessa fala que eu disse? Conseguiu pegar o sentimento
por trás das letras do que eu falei. É esse sentimento que te destrói. É esse sentimento que te impede de avançar. Esse sentimento revela pra gente que tem um bloqueio aí. Esse sentimento está me revelando algo. Esse eu não consigo. Talvez ele pode ser trocado por um eu não quero. O sentimento de eu não consigo orar, ele pode ser trocado pelo eu não quero orar. O sentimento de eu não consigo ler a Bíblia, ele pode ser trocado por eu não quero ler a Bíblia. O sentimento de eu não consigo congregar numa igreja, ele pode ser trocado por eu não quero congregar numa igreja. Então precisa haver uma troca na nossa fala. Precisa haver uma troca, porque se não houver essa troca, eu não consigo ver a realidade do meu sentimento. E a troca precisa ser, eu preciso sair do eu não consigo para entrar no eu não quero. Vou te falar um exemplo. O Senhor falou comigo para eu orar 8 horas em línguas por dia. Nas primeiras semanas que o Senhor falou comigo, eu consegui orar 8 horas em línguas 5 vezes na semana. Hoje, já tem uns 2 meses, eu acho que eu não oro 8 horas em línguas por dia. Por quê? Porque eu não consigo. A minha fala para Deus é essa, eu não consigo. Mas por que eu orava? Quando Ele me falou, eu consegui orar. Porque eu tive mais energia para orar. Eu queria mais orar 8 horas em línguas por dia. Mas eu preciso trocar essa minha fala. Eu não consigo. E mudar. Para falar assim, eu não quero mais. Eu não quero o quanto eu queria. Porque se eu quisesse o tanto que eu queria antes, eu dava um jeito. Porque quando ele me falou, eu queria muito orar 8 horas em línguas por dia. Então eu dei jeito. Eu orava em línguas no banheiro, eu lia mais a Bíblia no celular. Eu fazia mais coisas que me levava, que me dava a energia que eu precisava o suficiente para eu conseguir orar aquele tanto de horas. Eu fazia mais coisas que me davam essa energia. Amém? Então hoje eu e você precisamos disso. Eu e você precisamos encarar a nós mesmos. Olhar para dentro de nós mesmos. E entender. Eu não tenho energia suficiente. Eu tenho algo para fazer. Eu tenho algo que sei que é bom para mim, mas não tenho uma energia suficiente para poder me mover para aquilo. Tá entendendo? Por exemplo, a gasolina. Um carro sem gasolina não vai se mover, porque a gasolina é a energia do carro que leva ele a se mover. Então, para eu orar, eu preciso ter uma energia que me mova a orar. Essa energia não começa no amor pela oração. Começa na disciplina. Amém? É muito difícil alguém... A gente até começa porque a gente quer ali amar a Deus, mas persistir nisso, você precisa ter energia. Amém? Você precisa ter disciplina.
Então a primeira energia que te impulsiona, geralmente vai ser a disciplina. Mas essa disciplina precisa ser transformada no amor. Porque a disciplina não é a motivação correta. O amor é a motivação correta. Então quando eu entro no amor pelo Senhor, é a energia que eu preciso. Então o que eu quero orar para você? O que eu quero falar com você hoje? Você precisa do amor. Eu e você precisamos de um amor tão desesperado pelo Senhor. Um amor tão grande pelo Senhor. Tão profundo pelo Senhor. Que a gente quer Ele, sabe? Eu sei que soa meio utópico, assim. Eu sei que soa meio bonito. Parece algo bonito, mas inatingível. Mas eu quero dizer para você, existe um lugar. A minha oração hoje é para que Deus nos dê a energia que nós precisamos, para que a gente se aprofunde nele o quanto nós precisamos aprofundar. Porque para mim, o nível de tratamento que Deus tem para a minha vida, eu sei que é muito profundo. Para o meu tratamento, talvez eu vou precisar orar tal quantidade de horas por dia. Para o seu tratamento, talvez você vai precisar de menos. Tá entendendo? Às vezes o seu muito é o meu pouco. E o meu pouco é o seu muito. Nós somos seres humanos individuais. Mas o que eu quero te incentivar com essa mensagem é: não se iluda com o pouco. Porque o pouco está te fazendo, está deixando a sua cura superficial. O pouco está te deixando na superficialidade. O pouco está nos iludindo. Quer ver outra passagem que nos ilude? Vamos lá. Vamos lá. Portanto, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Seria melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, que depois de conhecerem, voltaram as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, a porca lavada voltou a se revolver na água. Amém? Então o que Pedro está falando aqui? Gente que não perseverou. Gente que no começo foi top. No começo a pessoa tinha muita energia. Pedro está falando.
Pedro está falando de gente que quando começou tinha muita energia e foi muito forte. Mas Pedro está falando de gente que o gás acabou, a gasolina acabou. E essas pessoas não conseguiram se manter. Então o que Deus quer te dar hoje? Deus quer te dar um gás. Amém? A minha oração hoje por você, para a gente finalizar essa live, é para que Deus te dê um gás. A minha oração hoje por você é que Deus coloque energia na sua vida para você orar. A minha oração hoje por você é para que todo aquele amor que foi perdido volte. Toda aquela energia que foi perdida para você se manter buscando a Deus profundamente. A energia gerada pelo amor de Deus, pelo amor a Deus, volte para o seu coração. Porque Deus nos chama para sermos profundos. Deus nos chama para sermos profundos nele, cheios dele. Deus nos chama para um relacionamento mais perto. Você recebe essa palavra? Eu quero orar por você hoje. Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos em direção a essa pessoa. Eu declaro o poder do Senhor tocando essa pessoa. Senhor, abra os olhos deles, Senhor Jesus. Abra os olhos delas, Senhor Jesus, para perceber o quanto a nossa falta de oração tem nos feito mal. O quanto a falta da oração em línguas na nossa vida, de uma profundidade na oração em línguas, tem nos feito mal. Senhor Jesus, abra os olhos dessa pessoa. Abra os meus olhos, Senhor, para compreender o quanto a minha falta de oração tem me feito mal. Senhor Jesus, abra o meu entendimento agora. Senhor, quebra agora, Pai, todos os bloqueios, ó Deus, que me fazem ficar no raso, Senhor, que me fazem ser refém do pouco, ó Deus. Todo bloqueio que me faz ser refém do pouco. Chorebada sobre aqui. Porque o pouco é um estágio. Jesus disse: se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Mas eu não posso ficar no pouco a minha vida toda. O pouco é um estágio. Porque o Senhor uma hora precisa me colocar sobre o muito. Meu Deus. Tira, Senhor. Remove, ó Deus, essa pessoa no pouco e põe ela no muito. Remova, meu Deus, o pouco e me joga no muito, Senhor. Me joga nas profundezas, ó Pai. Me joga no relacionamento mais e mais profundo contigo. Meu Deus, pessoas que deveriam estar em lugares profundos, mas ainda estão com águas no tornozelo. Senhor, joga elas no fundo, ó Deus. Põe elas para nadar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que essa mensagem toque vidas e chegue aos corações que precisa chegar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Cada um que compareceu lá depois. Que Deus te abençoe. Você seja cheio da presença e do Espírito de Deus. Você seja profundo em Deus. Você seja profundo no Senhor. Que o seu relacionamento com Ele, a partir dessa live, a partir dessa palavra que você recebeu, que não foi palavra minha, foi Bíblia. Eu sempre gosto de dar Bíblia para você.
Porque se eu te dou Bíblia, não fica nas minhas palavras. Eu sou apenas um homem, né? Sou apenas alguém que fala para você. Mas se a Bíblia diz, receba, em nome de Jesus. Deus te abençoe.